Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Paz do Senhor Jesus nesta manhã abençoada de terça-feira, mais uma terça-feira, mais uma manhã. Que delícia estar com vocês aqui cada manhã, de segunda a sexta, aqui pela TV Vitoriosa e também pelo YouTube IEPV Sede. Você vai poder entrar no YouTube, se inscrever e sempre que nós chegarmos aqui pela TV Vitoriosa, vai chegar também o programa lá no YouTube e você vai poder compartilhar com um amigo, um parente. Aonde não chega a TV Vitoriosa, vai chegar o programa Palavra da Verdade através deste YouTube. Então você é o nosso convidado para nos ajudar a propagar o Evangelho, a palavra do Senhor que sustenta, a palavra do Senhor que renova, a palavra do Senhor que vivifica em todo tempo e em todo momento. Quantas pessoas, irmãos, que estão com a alma abatida, mas quando chega a palavra, faz toda a diferença. Nós temos um devocional, que esse devocional, todos os dias, eu deixo sempre uma palavra. Se você quiser participar deste devocional, faz toda a diferença, Faz toda a diferença quando nós recebemos a palavra de Deus nas nossas vidas. E esses dias, uma irmã diz o seguinte: o seu devocional, quando eu ouço, eu não consigo dormir, eu só consigo dormir após de ouvir esta palavra. Irmãos, porque a palavra é isso que ela faz. A palavra, irmãos, ela vai trabalhando no nosso interior. Então, que nós possamos receber a palavra que edifica em todo tempo e em todo momento. No culto de domingo passado, eu falava acerca do pão vivo que desceu do céu. Não adianta se nós não querer ter apetite para comer deste pão. Seria a mesma coisa você ir na padaria mais cara da sua cidade e pegar o pão mais sofisticado e deixar lá e você não comer este pão. Se você não comer deste pão, você não vai se alimentar. Assim também é o pão vivo que desceu do céu. Jesus falou isso no Evangelho de João, no capítulo 6, quando ele disse: os seus pais comeram o maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer deste pão, de maneira alguma morrerá. O que nós precisamos de entender, irmãos, que o nosso sustento, o nosso fortalecimento está naquilo que nós alimentamos. E quando nós falamos acerca do espiritual, o que tem nos fortalecido é o quê? É a palavra que é viva, a palavra que é tremenda, a palavra que é poderosa, a palavra de Deus que não volta vazia. Mas muitos de nós temos dificuldade em alimentar o nosso espírito. Muitos de nós têm dificuldade, irmãos, de nos sustentar. Eu falava isto, que quando nós olhamos para a palavra, nós não vamos encontrar a oração de Saul. Você não encontra que Saul orou. Você encontra que o Espírito do Senhor apossou de Saul quando ele volta, para buscar ali as jumentas do pai, em 1 Samuel, no capítulo 11, e quando Naás, faz aquela proposta acerca do exército de Israel, e ele então levanta, e ele manda ali uma mensagem, para cada tribo, e ele vai lá e vence Naás com seu exército. A gente vê, que quando chegou a adversidade na vida de Saul, ele não teve estrutura. A gente já vê isso no capítulo 17, quando Saul, ele está sempre acostumado a ganhar a batalha, porque vai todo mundo junto. Agora
A palavra é, né, do seu exército vai sair um homem, porque do meu exército está saindo um homem. Quando os filisteus, né, quando o rei dos filisteus fez essa proposta, a Bíblia diz que Saul se amedrontou, a ponto de abaixar dentro do vale, a ponto do seu exército não levantar. Por quê? Porque não tinha um alimento saudável. Porque quando chega a adversidade, irmãos, e quando nós temos alimento, que é a palavra de Deus, nós vamos romper essas adversidades, nós vamos romper as situações difíceis. Eu lembrava, né, nesse culto que eu dei essa palavra, acerca do testemunho do pastor Joaquim, quando ele, né, caiu do telhado a primeira vez, porque infelizmente ele caiu 2 vezes, e infelizmente, irmãos, as 2 vezes ele recebe uma sentença de morte, mas a primeira, ele recebeu o quê? A primeira, ele recebeu que a perna direita dele seria amputada. E sabe o que é que me chamou a atenção quando o médico entrou dentro daquele quarto? Ele disse, a perna dele já vai cheirar mal. Mas, irmãos, eu estava ali e continuo firmemente no Senhor dos Exércitos, crendo que Ele é o Deus que faz, crendo que Ele é o Deus que opera. E eu disse para aquele médico, eu quero ver Jesus deixar. Irmãos, para você falar isto, para você ir contra uma palavra da medicina, você tem que estar alimentado na palavra. Você tem que saber quem que levanta por você. Você tem que saber quem tem te sustentado. E quando o médico chegou naquela sexta-feira, ele disse, vamos amputar. Então passou sexta, sábado, não mexeram na perna do pastor, irmãos. Não fizeram curativo, a perna dele estava carne viva, não fizeram curativo. E o que o médico deu a sentença é que naqueles dias ela já ia começar a cheirar mal, ela já ia começar a apodrecer. Só que quando ele chega no domingo pela manhã, sabe o que aconteceu quando tirou aquelas gases ali da perna dele, né? O sangue jorrava e o médico então ficou impactado, dizendo, quem falou? Porque essa perna está cheia de vida. Eu disse, o Senhor falou, e eu disse que Jesus não ia deixar. Por quê, irmãos? O que nós precisamos de entender, que quando nós somos alimentados pela palavra do Senhor, você recebe palavras negativas, mas tem uma palavra viva dentro de você, tem uma palavra sustentando dentro de você, tem uma palavra orientando você, conduzindo você. 1 ano e meio depois ele cai de novo do telhado. E agora ele chega, no hospital praticamente morto, porque quando, irmãos, ele chega e o médico vem falar comigo, ele disse assim, olha, o seu marido já chegou aqui, está morto, mas como ele está respirando pelo aparelho, eu tenho que repetir os exames para te dar essa notícia. E ele disse, aqui é um milagre. E eu respondi para ele, doutor, eu estou sobre essa palavra, um milagre. Irmãos, quando você alimenta desta palavra, faz toda a diferença na sua vida. Então, hoje, o conselho que eu tenho é, alimenta da palavra do Senhor em todo tempo e em todo momento. Quando eu olho para Isaías, o capítulo 41, e o versículo de número 21, está dizendo o seguinte, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. 2 coisas aqui que me chamam muita atenção. Primeira delas é, apresentai a vossa demanda. Quem está dizendo que é para nós apresentarmos a nossa demanda? O Senhor dos Exércitos. A minha pergunta nesta manhã é, para quem que você tem apresentado a sua demanda? Para quem que você tem contado as situações que você tem passado e enfrentado? Para quem? Porque nós precisamos de entender que o Senhor aqui está dizendo, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai, falai as vossas razões. O porquê que você está apresentando essa demanda? O porquê que você está falando? Mas a minha pergunta nesta manhã de terça-feira é, a quem você tem falado? Porque se você tem falado com a pessoa que não vai resolver, você vai continuar frustrada.
Se você tem falado com uma pessoa que tem pouca força, também não vai resolver. Se você tem falado com uma pessoa que não tem uma visão ampla em Deus, você vai continuar no mesmo jeito. Mas se você tem falado com o Senhor, é Ele que vai fazer, é Ele que vai resolver, é Ele que vai agir e é Ele que vai operar de uma maneira sobrenatural. Sabe, irmãos, quando o pastor Joaquim caiu do telhado pela segunda vez, ele estava no Goiás e eu aqui em Uberlândia. Quando chegou aquela notícia, porque, irmãos, a notícia ruim, ela não anda, ela voa. O meu telefone encheu de mensagens e as pessoas foram caminhando para a minha casa. Eu lembro bem que era uma segunda-feira e na minha casa não tinha menos de 80 pessoas. E ali, irmãos, nós reunidos ali esperando, né, o pessoal esperando, e alguém chegou para mim, ali na minha casa, e disse: a senhora não vai fazer um café? Eu disse: não, porque aqui não é paz universal. Porque parece que aqui está cheirando defunto. Espera aí, deixa eu resolver isso aqui. Irmãos, e eu fui então para a área da minha casa e chamei o povo para nós orarmos. E quando eu terminei de orar, quando eu terminei de clamar os céus pela vida do meu esposo, eu disse para o Senhor, na ponta daquela mesa: Senhor, não estou preparada para estar viúva. Eu não tenho condição nenhuma de prosseguir hoje sem o meu marido. Eu sou uma mulher nova e eu preciso que o Senhor entre nesta causa. Irmãos, naquele momento, eu recebi uma palavra de um pastor que estava presente. E ele disse a seguinte coisa, o pastor Eduardo, falou para mim: a senhora fez uma oração aí, só a senhora, e Deus está dizendo que não vai levar o esposo da senhora. Se eu tivesse aceitado, irmãos, o diagnóstico médico, hoje eu estaria aqui fazendo este programa e contando para você uma outra história. Mas quando você apega a palavra do Senhor, quando você apresenta ao Senhor as suas demandas, o Senhor é o Deus que trabalha, o Senhor é o Deus que age. Eu não sei o porquê que eu estou trazendo esta palavra nesta manhã e também falando desse testemunho, mas eu sei que do outro lado dessa tela tem alguém que precisa de ouvir, tem alguém que a fé dela precisa de ser fortalecida, tem alguém nesta manhã que o Senhor está dizendo: apresenta as suas demandas, apresenta a mim, diz o Senhor, porque Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que vai trabalhar e Ele é o Deus que vai agir de uma maneira poderosa ao seu favor. Hoje eu digo para você: confia no Senhor. Hoje eu digo para você: alimenta da palavra do pão vivo que desceu do céu. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi, ele chega no campo de batalha e ele disse para aquele filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando a gente vê Davi deixando ali o exército e descendo ao ribeiro, irmãos, ele desce, ele não desceu só, ele desce com o Senhor, ele desce crendo, ele desce confiando. Quando a gente vê alguns salmos que Davi faz em forma de oração, aonde ele estava? Em alguns buracos, né, escondidos, né, estava onde? Na caverna de Adulão. A gente vê as orações que Davi fazia, porque ele acreditava que Deus iria fazer. Quando a gente olha para o Salmo de número 3, a gente encontra a oração de Davi, irmãos, quando ele está fugindo do seu filho Absalão. Irmãos, então, em todo tempo, Davi orava. Em todo tempo, Davi apegava a palavra do Senhor. E eu quero, antes de eu orar, dizer: apegue a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, mais uma manhã nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor. Que cada um de nós viemos, ó Pai, nesta manhã, ter a decisão de apresentar ao Senhor as nossas demandas, porque só o Senhor é o Deus que pode curar, sarar, libertar e mudar a nossa história. Alcança cada vida hoje.
operando a favor da vida delas. É o que nós pedimos a Ti. Desperta o Teu povo, é o Teu povo que está do outro lado desta tela. Meu Deus, dê a elas graça, dê a elas força, dê a elas sustento, em nome do Senhor Jesus, para que elas possam romper em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa e maravilhosa. Ficamos por aqui nesta terça-feira. Que a paz gloriosa do Senhor seja sobre a sua vida, hoje e sempre.